E vamos falar Muito hoje sobre um bom. tema que realmente ele vem crescendo ao longo do tempo, né? A gente tem aí toda uma trajetória que vem de muito tempo atrás, Clube de Roma, até a gente chegar nesse conceito de sustentabilidade, até a gente conseguir constituir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é essa pauta vigente hoje, né? É uma pauta 2030. E quando a gente para pensar em sustentabilidade, mesmo quando a gente ainda tinha o conceito olhando para o social, ambiental e econômico, né, o triple bottom line, nós entendíamos de uma forma muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples, gente. Eu não gosto de Ótimo. rebuscar coisas e não gosto de ficar também floreando muito as coisas. Quando esse entendimento veio, ele veio muito no seguinte contexto: uns buscando, de fato, meios da gente conseguir melhorar a qualidade de vida, da gente conseguir melhorar o ecossistema, da gente conseguir melhorar questões de direitos humanos. Então, é muita coisa em pauta e elas vão se encaixando ao longo do tempo. Em contrapartida, eu também tenho aquele olhar que vai fazer a seguinte pergunta, e aí eu acho que vem um pouco na linha do meu amigo Josué, que a gente já conversa bastante, né? A gente já tem uma ideia de como é que o outro pensa. E a pergunta normalmente é essa: o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu vou me envolver com esse projeto do ESG, né? Environmental Social Governance. Então, eu vou me envolver com isso e o que eu vou ganhar de volta? Desde os tempos em que a gente falava sobre responsabilidade social corporativa, porque conforme tudo foi avançando, os conceitos eles foram entrando muito lentamente. O primeiro conceito que veio para o mundo corporativo foi o da responsabilidade social Social, corporativa. Depois veio a responsabilidade ambiental corporativa, depois a gente juntou o social com o ambiental, porque a gente entende com clareza o conceito do triple bottom line, que deu origem ao que é o ESG hoje. Mas, por outro lado, o sininho que bate é o sininho do econômico. Né? Todo mundo acha a pauta ambiental linda, acha a pauta linda. social fantástica, mas a pergunta do quanto eu vou ganhar com isso, ou do quanto eu posso não perder com isso, normalmente é a grande pergunta motivadora. Né? Vocês também Ah, são profissionais de consultoria, sim, então sim. vocês devem vivenciar isso na prática, tanto quanto eu e tantas outras pessoas que possam estar aqui nos assistindo ou que venham a nos assistir, já se deparou com esse dilema, né? Quando você vem com um argumento social e ambiental, Sim, é sim. possível que haja uma tonelada de questionamentos, vale a pena, é custoso, etc. Mas quando você entra com um argumento econômico, aí a questão muda porque a empresa consegue perceber que ela, na verdade, ela não vai fazer uma despesa a mais para conseguir conceber o conceito. O que ela vai fazer é um investimento para conseguir, a partir desse investimento, mexendo, porque eu gosto muito da metáfora da pedrinha no lago, que quando você joga a pedrinha, as ondas vão se formando e vão aumentando a sua extensão. Então, Sim, sim. o conceito, né, na prática, do ESG, que a gente substituiu o econômico por governança, porque ele vai entrar com uma série de outras formulações e padronizações e regulamentações em nível mundial, entendendo que a questão da governança ela envolve a questão financeira da empresa. Então, ela vai Hum, envolver governança, ela vai envolver o compliance, ela vai envolver a contabilidade, tanto que as normas de contabilidade internacionais, que elas envolvem 140 países, elas fazem parte dos indicadores do ESG no que tange ao G de governança, que é o que vai implicar em como é que a empresa gasta o seu dinheiro, quais são as justificativas que ela tem para determinados investimentos, quais são os indicadores de desempenho que ela tem para que ela possa efetivamente usufruir do fato de dela ser fato. uma empresa que possa ser considerada de fato sustentável. Né? Mas, quando a gente olha para o outro lado, o que eu tenho? Eu tenho, se eu melhoro a economia, eu melhoro a quantidade de emprego, Isso, geração e isso, emprego, por exemplo. isso. É, Então, é. automaticamente, eu vou melhorar o nível de qualidade social das pessoas. Se eu trabalho bem o ambiental, eu vou proporcionar melhor qualidade de vida, qualidade alimentar, Isso, qualidade isso. do ar, É.
e eu também vou melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando eu engajo negócios de modo que eles possam ter práticas mais sustentáveis, eu consigo fazer com que esse consumidor entenda o valor desse processo e, de fato, tenha interesse em comprar produtos de empresas que praticam todo o seu modelo né? de gestão, exatamente, conduzindo nesse sentido, ou seja, de contemplar o econômico, hoje governança, o social e o ambiental. Então eu começo a entrar num círculo virtuoso de ganha-ganha, né? Onde você pode mitigar impactos e, a partir daí, também fazer com que haja uma mudança de mentalidade na sociedade e uma mudança de comportamento também nas estratégias empresariais. Desculpa, Neide, é que eu falo muito. Nada, que isso! É porque tem muito conteúdo. Nayara, ainda existe essa confusão, sustentabilidade, governança, ou isso já está, para o mercado como um todo, isso já está um pouco mais claro? Está mais claro, principalmente para as empresas de capital aberto, porque elas não têm saída, né? Então, a gente tem uma série de indicadores aqui, o ISSB, que vai tratar exatamente da parte internacional da sustentabilidade. Dele vão sair 2 indicadores, que são indicadores financeiros. Um vai estar olhando para a questão da mitigação e a parte financeira da empresa, o outro vai estar relacionado ao impacto da empresa com relação à mudança de clima, fome, miséria, direitos humanos, trabalho análogo a trabalho escravo. Então, você tem toda uma composição de indicadores, porque a gente sabe que nesse mundo de empresas que são, na verdade, verdadeiros grupos, né? Porque a gente está atuando no mercado globalizado, você não tem necessariamente como controlar toda a tua cadeia de valor. Exato. Então, em algum momento, uma daquelas engrenagens da tua cadeia de valor, ela pode falhar. Ela pode falhar por desatenção, ela pode falhar por excesso de confiança, porque tudo isso vem balizado em contrato. Só que na hora que você assina o contrato, o termo do contrato, ele está de acordo com aquilo que você pré-estabeleceu, seja na tua estratégia, seja no teu processo de governança e compliance. Mas você não tem como garantir 100% se esse fornecedor vai, de fato, aplicar aquilo que foi assinado em contrato. Então, você pode ter lá numa linha distante, aquele momento Shrek, né? Naquele meu reino distante, um elo dessa cadeia de valor que não vai cumprir. E aí o escândalo vem para cima de quem? Vem para cima da empresa. Né? Entendi. Em algum momento, algum dos fornecedores tem mão de obra análoga à escrava. Isso. Mão de obra infantil, poluição de qualquer condição. Ar, lençol freático, destinação equivocada do lixo, devastação de floresta, né? O cara, de repente, resolveu aumentar o armazém dele e ele passou por cima de uma área de preservação permanente, uma área de preservação ambiental. Então, são vários impactos que a gente tem que você, de fato, não controla. Então, aí vem toda essa regulamentação, em que você tem que ter muito rigor nos controles, porque esses controles hoje eles são auditáveis. E é aí que a resposta à sua pergunta. Muito bom. Você não tinha tanta ferramenta de controle. E hoje você tem. Né? Aqui no Brasil a gente tem a CVM e no mundo inteiro a gente tem essa sopa de letrinhas que ela vai ao encontro de tudo isso. Tem tanto o ISSB, a gente vai ter o IFRS e do IFSR vai sair RS, vai sair o 1 e o 2. Então, você tem um monte, aí você tem toda a Câmara Europeia que também vai controlar isso no sentido macro, né? Então, você tem tanto a questão voltada para as normas contábeis, que no Brasil começou em 2017, mas já são 140 países que estão envolvidos, então você acaba não cumprindo com essas regras, você não pode competir e você não pode negociar com essas empresas, com esses países, 140 que fazem parte desse... E que são os maiores e que têm condições. Exato. Não adianta também você estar em um país que não tem... Seja para você vender, seja para você adquirir recurso, adquirir insumo. Isso. Nós temos visto que você colocou aí, né, nós temos os contratos assinados, nós sabemos que existem punições para as empresas que eventualmente não cumprem, principalmente as grandes e médias empresas que atuam no mercado maior, mas independentemente dos controles, que são os papéis, as auditorias, etc. e tal, o que você identificaria, ou poderia nos dizer,
que realmente, independente de papel, independente de ter um documento, mecanismo a ESG é uma estratégia, faz parte da empresa. Não é só um discurso. Ela faz porque ela acredita nisso. Exato. Por quê? Porque do momento em que eu começo a perceber uma coisa que é chave para o mercado, né? São duas chaves que o mercado tem que ele não pode abrir mão: concorrência e consumidor. Né? Então, do momento em que grandes empresas começam a atuar de modo, vamos colocar entre aspas, né? Porque a gente pode se surpreender, mas de uma forma geral, as empresas que se comprometem com o ESG, elas realmente vão tentar se destacar em termos de estratégia competitiva. Então, o ponto é, a pergunta pode ser em que medida, de fato, o ESG se transformou ou numa falácia para algumas empresas ou em vantagem competitiva. Então, para as empresas que estão levando isso a sério, Microsoft, por exemplo, tantas outras, Unilever, né, Suzano, tem um monte. Elas vão trabalhar de modo que elas possam ter, de fato, a tal da transparência, e aí tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Exato! De modo que ela possa ter a transparência corporativa, de que ela tenha não só relatório, porque aí, vamos dar um passo para trás, dentro da pergunta que vocês já fizeram, como é que é isso? Elas fazem de verdade ou elas fazem só para juntar relatório e mandar para alguém para ter um selinho qualquer? Quando a gente trabalhava com aquele selinho do GRI, isso era possível. Mas agora, quando a gente está trabalhando com esses indicadores financeiros internacionais, isso vai constar no balanço. Entendeu? Aí então, já fica mais um relatório bonitinho. Isso vai constar no patrimônio organizacional, vai constar no balanço organizacional. Em todas as ações que ela precisa fazer para estar em conformidade com as exigências internacionais hoje, isso ela tem que provar. Não é como era antigamente. Eu plantei árvores, quem controla? Ninguém. Eu estou mitigando o CO2, quem controla? Ninguém. Agora você tem isso para dentro da Bolsa de Valores, no mercado nacional, né, CVM, e no mercado internacional. Então, você tem hoje um sistema que, vamos dizer assim, ele é mais refinado, porque eu tenho como validar esses dados, e, por outro lado, eu tenho o meu consumidor. E o meu consumidor está ficando cada vez mais consciente. Então, a gente já tem dados, né, pesquisas que foram feitas tanto pela Deloitte, quanto pelo PwC, quanto de outros institutos de pesquisa internacional, de que, por exemplo, a pesquisa da PwC, ela diz que 80% do grupo que foi pesquisado, já dos 80% das pessoas desse grupo, ou seja, 20% simplesmente não estão nem um pouco preocupadas com isso, 9,7% diz que está disposta a pagar mais caro por um produto que, de fato, tenha toda a sua estrutura aderente à ESG. Ou seja, ele está preocupado com o meio ambiente, ele está preocupado com o social e ele está preocupado com as questões de impacto financeiro, e essas questões de impacto financeiro, elas vão impactar em todo o restante. Por quê? Porque se eu não tenho uma boa governança, eu vou estar, provavelmente, praticando algo antiético. E dentro dessas questões antiéticas, em grande parte, você vai pegar questões sociais e ambientais. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.